Gostaria de chamar então o pastor Arlan Mafra para estar aqui conosco. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Queridos, eu vou dizer só uma coisa para vocês. Tivemos um tempo ontem muito especial de mesa na casa do Levi da Jura, e ele foi indicado pelo pastor Tunala, da Igreja Batista de Jaraguá do Sul, e eu assisti alguns vídeos e ontem conversando um pouco, eu só vou dizer uma coisa para vocês, vai ser especial. Obrigado, pastor. Bom dia a todos, irmãos. Bom dia, irmãos. Minhas saudações também na graça de Jesus. Eu sou o Arlen, eu sou casado há 36 anos com a Laila. Minha esposa estava comigo no primeiro domingo. Nós estamos aqui já quase há uma semana. E ela teve que retornar para São Paulo para uma cirurgia da mãe. Então eu estou representando aqui a minha amada. Nós temos 3 filhos, todos casados. O mais velho tem 35, aí vem 33 e 30. Então os meus filhos já estão praticamente criados. Eu sou membro da primeira igreja batista em São Paulo, onde toda a minha vida com Jesus aconteceu no colo daquela igreja, daqueles irmãos. Obrigado, irmã. Então nós moramos em São Paulo. Fui missionário por 8 anos dessa igreja, depois pastor auxiliar lá por 5 anos, fica bem no centro de São Paulo, é uma igreja grande. E depois mudamos para Boituva, que é uma cidade a 1 hora de São Paulo, uma cidade bem turística, é o polo nacional de paraquedismo, de balonismo no Brasil, lá em Boituva. E nós estamos morando lá e começando um trabalho social, um trabalho com crianças, nós somos missionários. Antes de contar a minha história com Jesus para vocês, eu queria que vocês conhecessem um pouco do que nós fazemos hoje como família. Quando nós nos demos conta, a nossa família inteira, né, minha esposa, meus filhos, do tamanho do milagre, da restauração que Deus estendeu através do seu amor para conosco, nós vimos que as pontas que Deus costurou eram tão perfeitas, né, foi um ato tão bondoso, tão extenso, tão profundo, que alcançou tudo em nossas vidas. Então nós decidimos como família criar um projeto para alcançar as escolas no Brasil. Era tímido no início e nós queríamos entrar nas escolas através de livros. E nós começamos a escrever. Hoje são 8 livros, então a primeira gaveta que o projeto tem é a gaveta da literatura. Os nossos livros são escolhidos pelas escolas, às vezes pelas redes públicas e às vezes pelas redes privadas. Hoje nós já alcançamos as redes católicas, La Salle, Dom Bosco, colégios salesianos, aí por esse Brasil afora com nossas literaturas. E esses livros entram no currículo como paradidáticos. E depois a gente trabalha a arte, trabalha com eles contação de história, a dramaturgia. Nós temos uma van que a gente viaja, eu e minha esposa, levando esses recursos como pano de fundo para evangelizar, né? Então, os livros têm seus conteúdos lá de prevenção às drogas, à violência, à gravidez precoce, um monte de coisa, mas isso é pano de fundo para evangelismo. Então, a gente trabalha com capacitação de professores, com encontro com os pais, encontro autoral com os alunos, para autógrafos. Então, é a grande oportunidade que nós temos de evangelizar a sociedade de um modo geral, porque a escola, teoricamente, é o lugar onde todos devem estar, né? Tanto faz, o grande, o pequeno, o rico, o pobre, não importa. Todos, teoricamente, devem passar pela escola. Então, ao longo desses anos, mais de uma década com esse projeto, nós temos experimentado coisas fantásticas. Às vezes a gente chega em cidades que adotaram o nosso projeto, que nós somos chamados para uma reunião com a diretoria de ensino, com a secretaria de educação, com todo mundo, e a primeira coisa que nós ouvimos, a gente deu uma olhada lá no perfil social de vocês, né, você é pastor, você está, olha, mas aqui eu quero dizer para vocês que isso, 15 dias depois, você abre a porta da diretoria, está lá a Laila com a mão na cabeça da diretora, e a diretora chorando e orando, contando os problemas dela, problema de família, professores. Depois que a gente entra, já era, ninguém segura mais.
Então esse é um projeto de lugar onde pastor não entra, né? Difícil entrar. A gente não vai lá só para dar um depoimento, a gente fica na vida um pouco da escola. Eu queria pedir que você soltasse rapidamente, por favor, o primeiro vídeo do projeto, para os irmãos conhecerem, e logo depois solta o segundo vídeo. Não é esse, viu? Isso aí é da pregação. Tem um vídeo escrito Projeto 1 e Projeto 2. Não? Deixa eu ver se eu mandei para o pastor aqui. Projeto 1 e Projeto 2, não está aí? Tá bom, eu vou prosseguir aqui, quando estiver no gatilho lá, aí vocês me avisam, tá? Queridos, é assim, não tem nada na minha vida, da minha família, que não tem nenhum departamento, nenhuma área da nossa vida que você olha, que não tem um milagre de Deus. Deus fez algo assim, tão maravilhoso nas nossas vidas. Essa igreja que eu sou membro, essa igreja que eu espiritualmente cresci lá, Primeira Igreja Batista de São Paulo, que é uma igreja muito grande lá em São Paulo. Ela fica a poucos quarteirões da Cracolândia de São Paulo. Então lá aconteceu o meu recasamento, lá aconteceu minha conversão, lá aconteceu o meu chamado, o meu preparo, o meu concílio, a minha ordenação, trabalho como missionário, depois como pastor auxiliar, como pastor de missões daquela igreja, e eu fui mendigo na porta daquela igreja. Eu morei quase 8 anos nas calçadas daquela igreja. Então ela tem uma lateral bem grande, e eu tinha uma carroça, eu era usuário de crack, eu morava na Cracolândia, e eu pesava 59 quilos, eu era um cadáver ambulante, eu tinha um cabelo bem grande, uma barba grande, uma figura sinistra, e muito doente às vezes. Eu ficava 5 meses sem tomar banho, fedido, e eu ficava jogado assim na lateral da igreja. Os irmãos passavam por mim, alguns me davam um panfleto, alguns levavam uma comida, uma moeda, uma palavra para mim, mas eles passavam. Então, próximo ali era o fluxo da Cracolândia em São Paulo, e quando eu queria um pouco de sossego, daquela coisa louca da Cracolândia, então eu vinha para as calçadas da Primeira Igreja Batista em São Paulo. E o pastor passava por mim às vezes aos domingos, e quantas vezes eu despertava, depois de dias jogado ali, eu despertava, eu ouvindo o som do coral. A minha igreja tem um coral muito bonito, e às vezes até eu pensava que tinha morrido, porque era aqueles, sabe, aqueles corais batistas. Eu falei, eu acho que eu morri. Mas assim, e eu me tornei pastor naquela igreja, missionário, tudo aconteceu ali. Eu estava contando para o pastor ontem, de brincadeira, que os irmãos, quando eu estava auxiliando, o pastor Paulo, meu pastor, às vezes ia alguém no gabinete dele e dizia, vai lá com o Arlen, meu gabinete era do lado dele, vai com o Arlen, essa área aí, o Arlen tem mais experiência e tal, conversa com ele. Aí as irmãs, pastor, eu não vou lá com o pastor Arlen, não, por quê? Porque a gente senta lá para conversar com ele, aí a gente viu ele na calçada, passou por ele na calçada, viu a tragédia da vida dele, ele agora é pastor da gente. A gente começa a contar problema, a gente não tem nem coragem de contar problema para o pastor Arlen. E ele fica olhando para a gente quando termina e pergunta, e aí, irmã, o que você acha? Tem jeito ou não tem jeito? O que a gente vai falar, pastor? Então, o meu ministério é um milagre de Deus. Aconteceu, é uma gestação milagrosa o meu ministério. Meu casamento. Eu fiquei quase 8 anos divorciado da minha esposa. Nós ficamos. Nunca mais nos vimos. Nunca mais nos falamos. Então assim, eu desapareci da vida dela. 8 anos é uma vida, para quando aconteceu no início do meu casamento, é uma vida, E depois de 8 anos, nós nos casamos de novo, Deus me devolve ao jogo da paixão, ao jogo da vida, ao jogo da família, e no altar dessa igreja houve o nosso recasamento. Então assim, é um milagre. Nosso casamento também é um milagre. Os nossos filhos, quando eu fui resgatado, eu vou contar para vocês rapidamente,
Mas quando eu fui resgatado, eu estou dando aqui uma pincelada para vocês nos eventos da minha vida, para quando eu contar, eu não precisar entrar nesses detalhes, vocês já sabem. Os meus filhos dispersos, todos feridos, marcados, os 3, né? São 2 meninas e um rapaz. O meu filho mais velho, ele jurou para a família que nunca mais teria um relacionamento comigo. Quando eu retornei depois de 8 anos, de que eu não era o pai dele. Então assim, o menino foi muito ferido, ele foi muito afetado pelo que aconteceu, pelo abandono, teve que estrear na vida sozinho, né? Várias vezes, passou por muitos problemas. Então quando eu voltei, ele nunca mais, ele não falou comigo mais. 3 anos ele ficou sem falar comigo. Ele dizia, onde eu estiver, ele não pode estar. E eu estava contando para o pastor que eu tinha que levar a Laila nos aniversários mais cedo, a minha esposa, deixá-la e voltar para casa para chorar. Então eu ia para o quarto, eu orava, e eu me lembro que tinha um versículo que eu orava o tempo todo. Eu dizia, Senhor, assim como as águas, o leito leva as águas para onde quer o leito do rio, assim é o coração do rei na tua mão. Tu inclinas para a direita, tu inclinas para a esquerda, inclina o coração do meu garoto para mim durante 3 anos. 3 anos, e cada vez mais ele se distanciava com as palavras dele, eu ficava só sabendo, né? E Deus, o evangelho explodiu no coração desse menino, né? Desse garoto, e nós tivemos um encontro maravilhoso, uma restauração, um perdão, assim, somos grandes amigos. Ele hoje é que está à frente do projeto, ele coordena o projeto no Brasil inteiro. Conseguiu achar o vídeo do projeto? Tá? Então você faz assim, agora você solta. E o meu filho, quando foi restaurado, e que nós como família, essa solda de Deus começou a ser ampliada, e Deus começou a soldar outros cantos da minha vida, que eu achava que não tinha mais jeito, que era filhos, né? O ministério deu, o casamento aconteceu, mas eu não achava que ia conseguir restaurar essa terra arrasada, digamos assim, da afetividade, das conexões, da família e do perdão, porque foi muito sério o que aconteceu na minha vida, na nossa vida, o que eu fiz. Aí quando eu vi o que tinha acontecido, e quando ele me contou o que aconteceu com a vida dele, como eu o afetei, como o que aconteceu afetou a vida dele, eu disse para ele, põe isso no papel, põe isso num livro, sabe por quê? Porque você não vai expor a família, você vai ajudar muitos garotos, muitas garotas, muitos meninos, e ele escreveu esse livro, O Pai que Eu Queria Ter, que é um livro assim, é um romance, é uma coisa maravilhosa. Foi o nosso encontro, nosso perdão, e como o que aconteceu comigo afetou a vida dele. E ele é um menino que não usou drogas. Ele é um menino que, apesar de tudo, ele conseguiu passar ao largo disso, né? Lá na universidade, na escola, nas suas amizades, nas baladas, enfim. Solta o vídeo do livro, O Pai que Eu Queria Ter, o meu filho falando sobre o livro, por favor. Pode soltar. Durante muitos anos eu tive o sonho de escrever a história de relacionamento minha e do meu pai. Não só a história de drogadição do meu pai, mas o que a drogadição, o que as drogas tiraram de nós enquanto pai e enquanto filho dessa relação. Por anos eu tive raiva, revolta, tive que trabalhar esses sentimentos dentro de mim para que a nossa relação fosse restabelecida e recuperada e para que eu vivesse os dias que hoje eu vivo. Aqui vai meu recado para você pai, você mãe, até você filho mesmo. Esse livro, essas páginas, elas exalam perdão. Eu digo que o tema principal desse livro é o perdão. O que ele é capaz de fazer, o que ele é capaz de restabelecer, o que ele é capaz de reconstruir. O pai que eu queria ter, ele fala sobre, depois de tudo, depois da superação das drogas, o que restou? O que restou dessa família atingida? Então escrevemos esse livro com todo carinho, com todo amor para você. Eu espero que seja uma leitura muito construtiva para você, para sua vida, para que Deus toque no seu coração, no coração da sua família, na sua casa, e para que os seus laços se fortifiquem ainda mais. Hoje posso dizer com alegria que sou apaixonado por ele, sou fã dele e grato a Deus por nos proporcionar, nos possibilitar a reescrever a nossa história. Essas páginas relatam isso. Um grande beijo e até o próximo livro. Tchau, tchau. Joia. Solta os 2 vídeos na sequência do projeto. Você Para o pessoal entender. conhece o projeto Pense Antes?
uma metodologia de prevenção às drogas aplicada em escolas de todo o país. Você conhece o projeto Pense Antes? Uma metodologia de prevenção às drogas aplicada em escolas de todo o país. O projeto nasceu da experiência vivida por uma família que conviveu por mais de 20 anos com a dependência química. A família lutou e, sem nunca desistir, sobreviveu e venceu a grande tragédia que é o crack. Foi no pátio de uma escola que o pai dessa família não resistiu à tentação de experimentar. E essa má escolha gerou anos de sofrimento, ausência e dor. A difícil experiência vivida por eles fez com que acreditassem que tinham uma missão: voltar aos pátios das escolas e dar a oportunidade aos jovens de entender o risco que é escolherem o caminho das drogas. E eles transformaram a própria vivência em uma poderosa ferramenta de conscientização e prevenção. O projeto Pense Antes contempla um encontro com os educadores, onde o programa de prevenção é explicado. Cada livro é contextualizado para a linguagem do ensino Fundamental 1, Fundamental 2, Médio e EJA. E o encontro com os autores é uma forma de incentivar os alunos à leitura. Os conteúdos, além de romantizados, trazem diretrizes temáticas para a capacitação dos professores e integração com os pais. A ideia é construir uma rede de proteção, inspirar e emocionar alunos, e dessa forma impactar nos comportamentos, fortalecendo as boas escolhas. Fazemos prevenção às drogas, sem falar de drogas, evitando assim despertar a curiosidade e tornar o convite ao uso tentador. Mais de 100 mil alunos já foram envolvidos neste programa. Toda vez que uma instituição diz sim ao projeto Pense Antes, seus alunos dizem não às drogas. Acesse nosso site, nossas redes e saiba mais. Aqui, o seu sim vale muito. A palestra foi a culminância de todo aquele trabalho que nós fizemos na sala de aula. Então, ele ter tido aquele contato com o autor do livro, aquele que escreveu a história de vida dele, foi algo fascinante. Muitas pessoas pensam que a literatura é a fuga da realidade, quando na verdade ela não é. Ela traz ali um aparato de informações para formar o imaginário das pessoas e preparar essas pessoas para tomarem decisões corretas na vida real. Então, foi justamente algo precioso, grandioso, que esses alunos estavam ali precisando para formar o imaginário deles, para que assim eles possam tomar decisões corretas na vida. O livro e o projeto ajudaram a mostrar que as drogas são coisas horríveis que destroem a vida das pessoas. Não é só uma ficção do livro, e sim uma história real que aconteceu entre uma família. E foi bastante legal ver eles de perto. Quando eu terminei de ler, eu vi que aquele livro praticamente era um ensinamento, não só para mim, mas pelos meus colegas e amigos. Uma salva de palmas para vocês. Parabéns. Eu acredito que você vai dizer sempre sim à vida e não às drogas. Pense antes. Diga sim à vida. O seu sim vale muito.
Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que um dia Deus pudesse fazer conexões tão perfeitas, né, que Deus pudesse nos dirigir de forma... Tem uma expressão do rei Davi, que eu acho muito interessante, que ele diz assim: o Senhor é minha força, e aí ele complementa. Ele tira isso do abstrato, passa para isso para a lógica e diz: ele desembaraça perfeitamente o meu caminho. Ele encontra as pontas e vai desembaraçando, porque geralmente a gente chega para Deus muito embaraçado, né? E às vezes a gente não consegue achar as pontas de tudo isso. Bom, e para eu não perder mais tempo, para eu ganhar tempo, e no final eu não vou falar sobre isso, esse livro do meu filho, a história que eu vou contar para vocês agora é do livro Mais Forte que o Crack, que é o livro de todo o meu testemunho, e esses 2 livros que eu trouxe é o que a gente usa no projeto. Esse é para criança a partir de 7 anos, o menino que falava com a lua, quando eu sumi, o meu filho ficava pedindo a lua para trazer o papai de volta, né? Aí minha esposa se converteu e tal, um dia falou com ele: olha, a lua tem um dono, pede para o dono da lua. Então as minhas 2 crianças ficavam pedindo para o dono da lua trazer o papai de volta, né? Então são as minhas 2 crianças contando para as outras crianças a nossa história, né? Essa história, o sofrimento, mas o colo de Deus, o caminho de Deus e tal. Então, ele é um mangá, na verdade. Ele é um mangá para se colorir, é texto em caixa alta, a criança vai colorindo todo o livro e ela vai entendendo o processo. E esse é para adolescente, é um livro de bolso, formato estudantil. Te encontro na escola, é a minha conversa com o adolescente no pátio, no intervalo da escola, onde os grupinhos se formam, onde a sedução ganha luz, ganha cor, ganha textura, ganha sabor. Então, é uma ajuda para ele passar esse momento escolar, esse período escolar dele, imune a essas seduções das drogas, tá bom? Quero ler com vocês o que Jeremias registrou como testemunho de uma descoberta que ele fez de Deus nos seus momentos mais difíceis. E é uma frase tirada de um versículo, tirado de um texto, mas que não está fora de contexto, porque é uma característica de Deus, tá bom? Não tem teologia nesse versículo. É uma impressão pessoal de Jeremias a respeito de Deus, depois de uma experiência que ele teve com Deus. E ele diz assim, a parte B de Lamentações 3:23, se você puder colocar aí. O versículo começa: nova ação a cada manhã, porque ele está falando das misericórdias de Deus, mas ele diz assim: grande é a sua fidelidade. Irmãos, nos meus primeiros anos de casamento, eu vivi, assim, anos de muitos sonhos com a Laila. Eu casei muito novo, 21 eu conheci Laila, ela tinha 15 anos, eu tinha 17. Conheci em Brasília, minha esposa é amazonense, e eu sou mineiro, mas a maior parte da minha vida em São Paulo. Eu estava estudando em Brasília, ela também, e nos conhecemos lá. Namoramos, noivamos, fui para Manaus, casei, morei em Manaus 3 anos, meu filho mais velho nasceu em Manaus. Depois voltamos para São Paulo. E tudo isso que nós sonhamos juntos, nós começamos a dar forma através de muito suor, muito trabalho, muito suor, na nossa carreira acadêmica, carreira profissional, e trabalhando muito, e as coisas começaram a dar certo, e a gente estava vivendo assim, a gente estava voando no nosso casamento, muito legal, nossos vínculos, nossas 2 crianças nasceram, e elas, 5, 6 anos de idade, então eu viajava muito nos meus negócios, e eu num happy hour, com alguns amigos, eu nunca bebi. Eu não sei que gosto tem uma cachaça, eu nunca bebi, bebida alcoólica. Nunca gostei de bebida alcoólica. Mas então eu fui para uma balada com eles, esperando uma segunda-feira para uma reunião de negócio. Antes de voltar para casa, saiu para se divertir um pouco. E eles bebiam, e eu não bebia. Então um desses amigos falou: não, você não vai passar a noite desse jeito aí, já está com sono e tal. Fomos no banheiro, ele esticou uma carreira de cocaína para mim. Foi a decisão mais irresponsável que eu tomei na minha vida. Porque eu sempre achava que o que não dá certo, você para, você muda, você troca. Mas tem certas decisões e escolhas que você faz que não tem como parar
trocar e mudar. Você pode mudar até de time, você pode mudar de roupa, de celular, você pode mudar de qualquer produto que você compra e não gosta, de carro, mas tem coisas que não dá para você mudar. E essa foi uma decisão muito irresponsável. Eu jamais imaginava que aquilo ia engolir a minha vida e a minha história. Bom, a partir dali isso virou uma frequência e muito rapidamente eu tive uma inclinação muito forte, né, para essa identidade química com o prazer que a cocaína dava. Era algo assim avassalador do ponto de vista da experiência química do meu cérebro. E eu muito rapidamente mergulhei, mas comecei a consumir em grandes quantidades. O sistema de recompensa meu, de abstinência, era algo assim, e nem eu conseguia entender aquilo, como que deu tão certo essa experiência em termos de prazer para mim. Bom, eu trabalhava muito, eu tinha uma certa condição financeira, e eu pude manter aquilo, e fui levando aquilo no anonimato. Houve um momento que a ficha começou a cair, porque estava gastando muita grana, levando o meu tempo, eu já não estava usando só mais no happy hour, eu saía, fingia que ia trabalhar, que ia viajar, ia para hotéis, cheirar cocaína às vezes. Então, muitas coisas começaram a ser agregadas a isso, e eu percebi que aquele dano ia ter efeitos colaterais, que aquele prazer ia ter efeitos colaterais terríveis, e não ia ficar só restrito ali ao meu perímetro. Aquilo ia atingir de alguma forma nossos sonhos, a confiança, o casamento e tudo mais. E eu amava muito minha família, minha esposa, meus filhos, então eu decidi parar. Foi aí que eu descobri que eu estava lidando com algo muito mais forte. Por isso que o título do meu livro é mais forte que o crack. Eu estava lidando com algo muito forte, mas muito forte mesmo. Decidi parar sozinho e eu não consegui. Mas eu queria. E ao longo dessa história, essa jornada, o que vocês vão perceber é o seguinte: eu lutei e lutei muito. E eu tentei muito. Com o que eu sabia, com as armas que eu tinha, com a condição que eu tinha. Mas eu queria mesmo, era a minha família. Eu queria meus filhos, eu queria minha carreira, eu queria minha vida, eu queria minha liberdade. Eu amava isso. Eu fui criado assim. Eu sou de uma família de classe média de Belo Horizonte, meus pais são profissionais liberais, eles já morreram, profissionais liberais bem-sucedidos, me deram a chance de escolher boas escolas, não venho de família desagregada, nada, nunca tive nenhum motivo para usar drogas na minha vida. Foi uma questão, foi uma brincadeira de mau gosto, né? Foi um pagar para ver, foi um experimento, né? Foi uma curiosidade de verdade. E aí, minha esposa estava desconfiada já da situação, e aí eu abri o jogo para ela. Foi um susto, foi aquele, sabe, essas notícias quando vem, não cai no colo, ajeitadinho, né? Cai na cabeça, cai de forma estrondosa, faz barulho no coração, na alma, traz medo. E Laila sentiu tudo isso, chorou muito, ficou muito decepcionada. Eu disse para ela: a gente tem que resolver isso, porque se eu não virar essa página, a coisa vai pegar para a gente, né? Mas Laila dobrou comigo esse cordão da vontade de virar a página e disse: a gente vai conseguir, como família a gente vai conseguir. E também não conseguimos. Aí eu vi que o negócio era muito mais forte ainda. Eu não conseguia, eu simplesmente não conseguia. Aí quando eu vi que a situação, eu estou fazendo aqui um briefing para vocês, um resumo. Quando eu vi que a situação era muito séria, que eu estava lidando com uma força, uma coisa esquisita, que eu não tinha força, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não tinha força para fazer. Aquilo me engolia, estava engolindo tudo, e a coisa estava piorando. Eu falei com ela: a gente tem que pedir, eu vou pedir ajuda profissional, vou buscar ajuda profissional. Ou eu vou num psiquiatra, eu vou no hospital, eu vou em algum lugar. E aí é o seguinte, aí a coisa se tornou pública, porque não tem como você manter isso no anonimato durante muito tempo, né? E era o que eu temia, porque veio a vergonha, né, com os pais, com os sogros, com todo mundo, com os amigos. Eu perdi a sociedade da empresa, porque os meus sócios ficaram, né, a vida que segue, você vai para lá, a gente vai para cá, isso aí não estava no estatuto da empresa, e com certeza, né, e tal. E eu segui, então, ladeira abaixo, tentando me desvencilhar disso e me tratar, e buscando outros negócios. A minha vida virou um inferno, desorganizou absolutamente tudo, e a minha mulher acompanhando, com as crianças acompanhando tudo aquilo, e ela também tentando
a ajuda de uma pessoa, de outra e tal. A gente não tinha esse conhecimento do poder de Deus, nada. E eu comecei uma jornada cruel quando eu fui pedir essa ajuda profissional, porque foi uma época muito difícil, em que a gente não tinha muitas opções. Então, eu tive mais de 22, lá ela contou, eu não sei, ela me passou essa conta, falou, contado foram 22 internações, em clínicas e hospitais psiquiátricos, que você passou. Então, assim, eu passei por todo tipo de tratamento que vocês possam imaginar, onde de tratamentos caros, clínicas caras, onde ficava sabendo que tinha um medicamento, que tinha um programa, que tinha uma coisa, eu estava, era lá que eu estava. E foi um período muito difícil para mim, porque eu fui muito destruído com isso, né? Os efeitos foram muito severos. Então eu estava contando para o pastor, eu fiquei amarrado em porões de clínicas, pagando para isso, né? Diárias caras, amarrado, impregnado, com doses maciças de medicações assim, impregnantes, né? Da farmacologia psiquiátrica. Então eu ficava amarrado, babando, perdia a sanidade, 2, 3 meses no hospital psiquiátrico desse. Quando Laila ia me visitar, eu nem reconhecia mais ela como esposa, né? Estava tão desligado o meu cérebro por essas medicações fortes, e eu fui acostumando com essas medicações, né? E eu lutava para não perder a minha sanidade. Aí a minha vida foi se derretendo mesmo, porque o tempo que eu tinha que trabalhar, fazer negócios para manter a nossa vida, era o tempo que eu estava lutando para sair das drogas, para tentar me recuperar de uma impregnação, de uma coisa assim. Foi muito triste, muito triste. O final dessa jornada de internações, de ajuda profissional, terminou numa reunião, estava contando para o pastor ontem, numa reunião que eu nem estava prestando atenção em nada, que eu estava louco, mas lá ela me contou que a equipe profissional chamou de psiquiatra e falou, olha, tira ele daqui, leva, ele está morrendo, ele vai morrer de uma parada cardíaca, respiratória, a medicação já está tomando até o cérebro automático dele, que controla as funções vitais dele, respiração, batimento cardíaco, temperatura do corpo e tal, ele vai morrer, ele não tem mais nada, ele já usou toda a farmacologia psiquiátrica, todo o menu de remédios que tem, ele já tomou, não tem, a gente não tem o que fazer mais. Mas eu me lembro do som, do grito da minha esposa, quando ela saiu da clínica me levando, que eu entrei no carro, ela gritava no volante, eu não tinha reação, porque eu estava desligado, né? Meu cérebro estava desligado, estava como um robô, mas eu escutava aquele grito. Fomos para casa, né? Isso foi ao longo de 7 anos, tudo isso que eu estou contando para vocês. Então foi 5 anos de casada, aí ao longo de 7 anos essa experiência, esse mergulho. Chegou em casa, eu lutando para não tomar os remédios para eu recuperar minha sanidade. Quando eu consegui recuperar minha sanidade, mas vinha de uma forma assim avassaladora, abstinência, sabe, a vontade de usar era uma coisa. Mais tarde eu fui entender que eu estava lidando com algo muito além do produto, né, do pó, isso é uma coisa muito além do líquido, do fumo, do pó e tal. Existem espíritos malignos que potencializam isso, são portas mentais que a gente abre, são fronteiras da mente que a gente ultrapassa, são limites, são muros mentais que a gente pula, e lá do outro lado tem seres, além do prazer, além dessas experiências químicas, fora da blindagem natural da mente, existem seres malignos que vêm junto, que vai potencializar, que vai levar essa espada que destrói para a garganta dos filhos, da esposa, dos pais, dos avós e tal. E não é só droga, tem muitas outras coisas, outros pecados que trazem isso. Quando eu me recuperei, o grito da Laila não saía da minha cabeça, do meu ouvido interno. Então eu ouvia, aí eu recapitulava aquele grito dela. E eu cheguei em casa, eu olhava, eu via minha mulher destruída, no chão, assim, descabelada, chorando, as crianças no quarto, com os olhos arregalados, de mãozinhas dadas, sem norte, sem rumo. Ali eu entendi que eu tinha que libertar a minha família de mim. Foi uma coisa muito cruel. Se você lê o Mais Forte que o Crack, meu livro, você vai ver coisas assim nas ruas. Os meus 8 anos de lixo, de tragédia em São Paulo, eu vi tanta coisa, foi tanta situação que eu passei, nada do que eu perdi, nada do que eu passei se comparou ou se compara a esse dia,
a essa tardezinha, quase à noite, que eu olhei para eles, dentro de casa, sozinhos, porque os pais já tinham se afastado, os sogros, amigos, ninguém é amigo do fraco, né? É complicado isso aí. Isso, no mundo natural, normal, isso é muito complicado. Todo mundo desaparece, e às vezes com razão, porque todo mundo já tentou ajudar, não conseguiu. Esse sentimento de impotência acaba te afastando da ajuda muitas vezes. Não pode fazer nada, você não pode escolher pelo outro, a decisão está na mão do outro, né? Às vezes é triste isso, né? Como os vovós, os vovôs, os papais, os titios sofrem com isso às vezes. É um primo, é um sobrinho, é um filho, é alguém que está próximo de você, mas você não pode decidir pela pessoa. Então é um sentimento de impotência isso. E então essa escuridão, essa coisa tenebrosa invadiu a minha casa. Uma casa que era tão alegre, tão festiva, né? Eu sou filho de árabes, e assim, tem duas coisas na minha casa que é muito parecido com o italiano, é que tem muita comida e muita gritaria. O árabe também fala muito alto. Às vezes lá em casa, minha filha, pai, o vizinho vai pensar que você está brigando, mas é coisa do árabe. E minha casa ficou silenciosa, sombria. Naquela noite, eu decidi, ou eu me mato, ou eu sumo da vida deles. Eu preciso dar a chance deles seguirem, porque eles não iam me colocar para fora da vida deles. Eles iam morrer comigo. Então, numa noite, eu saí sem avisar nada, joguei meus documentos fora, só com a roupa do corpo, fui embora. Fui para São Paulo. Nesse tempo a gente estava morando em Sorocaba, onde a família da minha esposa mora, porque ela passava mais tempo na casa da mãe dela do que na nossa casa. Eu sumia por períodos longos, usando drogas. E aí eu fui para São Paulo, para o centro de São Paulo, e falei, eu vou morrer aqui. E eu me lembro que eu cheguei na Praça Princesa Isabel, em São Paulo, e eu olhei assim, aquele prédio enorme, de 10 andares, assim, aquele templo, era a primeira igreja batista de São Paulo. Foi a primeira coisa que eu vi. E muito próximo tinha a Cracolândia, eu fui para ali, fui morar nas ruas de São Paulo, sumi. Eu pensei que ia morrer com 30 dias, 60 dias, falei, um bandido vai me matar, uma polícia, porque eu não era treinado para aquilo, né? Comer onde? Dormir onde? Como? Essa referência de teto, janela, porta, aquilo era, para mim era muito louco aquela situação. Falei, bom, mas eu vou me penitenciar sozinho, porque agora essa jornada é minha sozinha, para levar minha família. E foi aí que eu me enganei. E isso durou quase 8 anos, 7 anos e 10 meses, para ser mais exato, né? Naquele momento, naquela fase da vida dos meus filhos e do meu casamento, foi uma vida inteira. Porque eles tiveram que estrear no momento mais importante da vida deles, mais carente, eles estrearam sozinhos, seus sentimentos, suas emoções, sua afetividade, na vida, nos namoros, sozinhos, né? Eles não puderam ser tutoriados, conduzidos, protegidos. Foi muito sofrimento para eles. Eu sumi. Aí eles me procuraram uns 2 anos, necrotério, IML, presídios, delegacias, hospitais. Foi uma loucura até que não houve mais condições. E o meu plano funcionou. Por pior que fosse, o meu plano funcionou. Eles tiveram que seguir. Então, meus filhos cresceram longe dos meus olhos. E a minha esposa teve que pedir um divórcio unilateral, porque ela tinha que se resolver civilmente, não tinha como. Ela tinha que seguir a vida dela. E ela seguiu a vida dela. Nesse dia que ela assinou o divórcio lá no cartório, ela escreveu uma carta chamada O Lugar Onde Moro. E é uma catarse, assim, sabe? É uma publicação do estado que ela estava vivendo, né? Da coitada estava vivendo. E foi gravado um monólogo, ela lendo essa carta. Quando eu voltei, eu tive acesso a essa carta que ela escreveu e tal. Tudo. E eu falei com ela, grava um monólogo que eu quero passar isso no nosso testemunho. Eu queria pedir que vocês passassem, então, o lugar onde moro, que a Laila lendo essa carta. Por favor, e a gente volta para concluir. No lugar onde moro, há muitos e muitos anos, o sol não teve liberdade para entrar. Um dia percebi um humilde e tímido raio transpassando pelas grades e vidros da única janela existente nesse lugar. Inclusive foi essa cena que inspirou-me a escrever essa reflexão. O único raio de sol que conseguiu entrar no meu quarto escuro me fez bem.
talvez me trouxe esperança de poder um dia sair daqui e viver a liberdade que os livres vivem. O lugar onde moro não tem cama para descansar minha alma cansada de tantas tempestades. Não tem cadeiras para aliviar a dor dos meus pés fragmentados pelas pedras pontiagudas que se fizeram caminhos. O lugar onde moro não tem mesa para saciar minha fome de paz e justiça. O lugar onde moro é um lugar silencioso, sem vida, sem movimento. Não há barulho de TV ligada, geladeira abrindo, panela de pressão no fogo, anunciando o almoço. Filhos correndo, amigos chegando. Aqui reina o silêncio, talvez eterno. As crianças cresceram e se foram. Os amigos sumiram. Diante da vergonha, ninguém é amigo do fraco. O lugar onde moro não tem voz de esposo, do chefe de família, do pai, da figura masculina e paterna. Chego e não tem ninguém me esperando para dizer: oi, amor, como foi o seu dia? Contudo, ainda me lembro da sua voz, do seu perfume, das suas mãos em minhas mãos, seu sorriso, sua proteção. Eu lembro que a mais cara decoração de nossa casa era a sua presença, e o prato preferido de todos era feito por suas mãos. Lembro-me quando ele disse no altar: até que a morte nos separe, mas ele se foi. Achei que minha beleza poderia prendê-lo, meu choro e minhas súplicas poderiam constrangê-lo para que ele mudasse de atitude, mas nada pôde detê-lo. Ele foi seduzido e preso por esse amor fatal. O que mais dói e me humilha é saber que o nome desse amor não é Priscila, Bruna ou Cláudia. Seu nome é ameaçador e dominador. Ele se foi com seu novo amor, chamado crack, e nunca mais voltou. O lugar onde moro, onde tinha vida, tornou-se o lugar de minha morte. Nos grupos de apoio, aprendemos que há vida sem eles, mas na prática, morremos com eles. Sinto-me presa em um madeiro, meus braços presos, meus pés amarrados. A coroa da conquista de ter uma família feliz tornou-se em espinhos. A sensação que tenho é de que a morte está chegando, mas ela é lenta. É a morte de cruz, é a morte do extermínio, é a morte dos sonhos. E como o ladrão na cruz olha para Jesus e pede para ser lembrado no céu, eu fecho os olhos e imagino um lugar junto ao sol. Imagino que poderia ser bem diferente. E como John Lennon imaginou, também fecho meus olhos imaginando que ele poderia voltar, curado, e vivermos juntos os sonhos do altar, celebrando a vida, o amor e a família. Imagino que o lugar onde morro poderia ser o lugar da construção de um sonho que foi frustrado. Tinha uns casarões que agora estão fechados,
lacrados, casarões abandonados nas alamedas da Cracolândia em São Paulo, enquanto 2, 3 mil pessoas nas alamedas, né, se batiam ali no uso do crack, aquela coisa horrível. Você entrava naqueles casarões demolidos, semi-demolidos por dentro, e nos escombros você via nos cantos, eu conto isso, as crianças, filhas do crack ali, catando farelos de crack, né? Meninas que chegavam dos bairros ainda com sua fisionomicamente bem caracterizadas, as meninas destruídas na prostituição, meninas de 15, 16 anos, né? Ali sujas, um lugar fétido, um lugar horrível, um lugar tenebroso, demoníaco. Então, assim, eu fui me entrosando com isso, mas eu estabeleci que meu pai me dizia uma coisa, quando eu era pequeno, interessante, na minha adolescência, ele dizia assim, filho, quando eu estava de mau humor, alguma coisa, ele dizia, ó, não é porque você está mal, você precisa ser mal. Estar mal é uma coisa, ser mal é outra coisa. Estar mal é com você, ser mal é com o outro. Então, peraí, você tem que pôr um limite a isso aí. E isso ficou na minha cabeça. E eu pensei, não, eu estou mal, eu vou morrer, mas eu não quero ser mal. E eu estabeleci que eu não teria problema com justiça, com polícia, né? Então, eu não queria me envolver com tráfico, com ir para o movimento do crime, de assalto, de roubo, que a maioria ali na Cracolândia fazem lá em São Paulo. Então, eu conheci um grupo de carroceiros, e São Paulo tem reciclagem em abundância, e eu fui viver da reciclagem com carroças em São Paulo. Então, era uma turma, um grupo, né, uma gangue de carroceiros lá, e a gente andava junto, e eu fui aprendendo aquelas situações, e isso me manteve longe, né, do crime, enfim. Passado isso, tem um período nas ruas, que é o período do medo, porque você começa a encontrar os caras que você via há 7 anos, eram, entre aspas, normais nas ruas, os caras estavam loucos, insanos, falando sozinho, não falando coisa com coisa, olhando para baixo, não olhava mais com ninguém, não tinha mais nenhuma conexão social, né? Então os caras começavam a mudar o comportamento e se desaculturar completamente. E eu imaginava que eu ia ficar daquele jeito. Então eu dizia, eu vou ficar louco aqui nas ruas, né? Porque São Paulo é um fluxo muito forte, as coisas acontecem numa velocidade. Aqui tem tudo que São Paulo tem, mas São Paulo tem em grande quantidade e em grande velocidade, né? O crack tem, uma cracolão, um redutozinho tem, um problema, mas em São Paulo é demais, e é muito exposto a coisa. Então eu queria preservar a minha sanidade, porque eu via como que esses caras sofriam na mão de bandidos, na mão da polícia, e eu fazia uma coisa muito interessante. Eu andava por um bairro judeu chamado Higienópolis, em São Paulo, que fica no centro expandido, e eles botavam muitos livros fora, né? Livro de casa, assim. E eu pensava, eu preciso ler, porque se eu ler, eu vou manter minha mente operando, trabalhando, eu vou ter que fazer reflexões, assimilações, e isso meu cérebro vai trabalhar, eu não vou ficar doido, pelo menos não vou ficar doido, eu pensava, né? E eu tinha carroça para reciclar, eu ia nos lixos desses condomínios, ou desses lugares do bairro, e lá tinha livros descartados, e eu pegava os livros, então os livros eu não vendia para o depósito. Eu li de tudo, eu li biografia dos pais da música clássica, Bach, Beethoven, Chopin, Mozart, eu li Hemingway, eu li Nietzsche, eu li Dostoiévski, livros que eles colocavam, eu li tudo que vocês possam imaginar. E era muito engraçado, porque eu ficava numa calçada grande, às vezes de frente ao terminal da Barra Funda, à tarde, um fluxo de pessoas, milhares de jovens, estudantes das universidades ali próximo, gente vindo do interior, chegando e indo, e eu, todo sujo, rasgado, descalço, aquele cabelão, aquela barbona, sentado debaixo da carroça, lendo Nietzsche. E as meninas passavam vindo para 9 de Julho, que é a faculdade que é ali próximo, a Anhanguera, e elas passavam, olhavam aquela pilha de livro, aí uma dizia assim para a outra, mal sabiam que era a ferramenta que eu usava para não ficar louco, né? E na fase do medo também, o medo de morrer na calçada, porque muitos dos meus parceiros, eu conto no livro, eles deitaram e não acordaram, porque já estava derretendo o fígado, derretendo coisa, ninguém sabia, não tem atendimento, não tem nada, né? Estavam completamente desestabilizados cardiologicamente, né? O curso respiratório, então era gente que deitava, tinha parada cardíaca, parada respiratória, morria de alguma situação, e eu via aquelas coisas acontecendo,
o IML carregando esses corpos nas calçadas em São Paulo, debaixo dos viadutos, e eu sabia que isso podia acontecer comigo. Depois dessa fase, tem várias coisas, né? Várias fases, vários eventos assim da rua. Eu não tenho tempo para contar detalhes para vocês. E se eu contar tudo, você não vai comprar o livro também, então eu quero vender um livrinho para você, fica para os mais curiosos os detalhes. Mas tem a fase do terror, que você começa a ver as mortes. Essa época minha nas ruas de São Paulo, tinha uma turma chamada Skinheads, não sei quem lembra que isso foi, os mais antigos aqui se lembram disso. Gente da nossa idade assim, eu e o Levi, aliás, irmãos, eu não falei no início, me esqueci. Eu quero aqui agradecer e pedir a Deus que retribua toda a generosidade de vocês, meus anfitriões, você não hospedado, alimentado, cuidado pelo Levi e pela Juraci. Muito obrigado, tá? Que Deus responda a vocês com graça, com benevolência. Obrigado mesmo, irmãos. Bom, e aí os skinheads saíam nas madrugadas em comboio com seus carros, filhinhos de juízes, embargadores, médicos, empresários, riquinhos da cidade, e eles frequentavam academias, eles saíam para escolher quem deveria viver, quem deveria morrer. Então eles matavam mesmo, eles incendiavam nas ruas, prostituta, homossexual, mendigo, morador de rua, usuário de droga, eles escolhiam, por pura maldade, quem deveria morrer. Então eu acordei algumas vezes debaixo do viaduto do Santa Cecília, em São Paulo, quem conhece ali o Centro Expandido, com os gritos de parceiros meus, debaixo de cobertores, pegando fogo, que eles tinham acabado de passar, um jogava o líquido inflamável, o outro vinha e tocava fogo, eles iam embora. Isso acabou, porque muitos foram presos e tal, isso acabou. Mas saiu em cadeia nacional isso aí. Então eu vi essas mortes bárbaras, gente morrendo a paulada, pedrada, esfaqueados, dentro da Cracolândia, do seu lado. Então assim, eu sabia que meu fim era esse, era um fim trágico. Bom, passado tudo isso, já com 5 anos nas ruas, 5 para 6 anos, eu fui atropelado em São Paulo, né? Se toda desgraça era pouca, né? Então faltava isso, né? Abri um buraco no braço, nas costas, fiquei todo costurado, fiquei 2 meses, isso me salvou. Eu não sabia, lá ela tinha se convertido e orava por mim, isso me salvou, porque eu estava morrendo nas ruas, morrendo, desestabilizado, desidratado, né? Ficava sem comer, sem beber água, só usando crack. E o fato de eu ter sido atropelado, quando eu fui para o hospital, com 15 dias eu já estava costurado, o médico falou, eu ia te liberar, cara, mas é o seguinte, eu vou dar um jeito de você ficar aqui mais uns 40 dias, para eu recuperar você, para você comer, se alimentar, dormir, entendeu? Porque senão você vai morrer, cara. Você não morreu do acidente, mas você vai morrer. E o médico não dava alta. E aí a comida estava até boa do hospital, eu comia, dormia na hora certa, direitinho, até que fiquei melhor. Isso, de certa forma, me salvou, garantiu minha integridade física. Mas saí para as ruas de novo, todo costurado, muito doente. E 7 anos e quase 8 anos, eu estava jogado num viaduto em São Paulo, chamado Viaduto da Rio Branco. Ele sobrepõe uma favela, uma comunidade chamada Moinho, em São Paulo, a favela do Moinho. Quem conhece o centro de São Paulo, ele sabe. É um lugar bem perigoso. Eu estava jogado num cantinho, um lugar todo urinado, assim, mal iluminado. Eu estava vomitando sangue, eu estava muito ruim mesmo. Estava morrendo. Né? Eu não sei se eu teria um dia, 2, 3, né? Eu estava morrendo. Eu estava ali, dando os meus suspiros, né? Tudo que eu podia carregar era a lembrança, a memória, né? Do que tinha ficado para trás. E, aliás, eu estava contando para o pastor que isso era algo muito pesado, porque você não perde suas memórias, você se desconecta delas, né? Para você não sofrer com as lembranças. Mas dias como o dia das crianças, dia das mães, dia dos pais, o desenho da cidade muda. Então, assim, eu passava pelas calçadas e eu via que os carros paravam com as famílias, que os restaurantes na mesa tinham desenho da família, eram as crianças. É aí que eu sabia que era talvez o dia das mães, que eu não tinha nem noção de calendário mais. E eu via o movimento nas ruas dos pais com os filhos, aquela coisa. E aquilo destampava aquela coisa de concreto que estava suprimindo as minhas memórias, minhas lembranças, para eu não sofrer.
E aquilo saía, as lembranças, a afetividade, a memória dos filhos, do que eu deixei para trás, o peso, o remorso de ter entregue a própria sorte, os meus, aqueles que eu amava. Isso era muito pesado nas ruas, né? Eu conheci um senhor que se jogou da ponte da Casa Verde, na passagem de Ano Novo, e ele passou o dia inteiro falando da família dele, quando estava em grupo, assim, usando crack e tal. E ele não conseguiu trabalhar isso naquele dia. No dia dos fogos, na virada do ano, ele foi para a ponte da Casa Verde, ali em São Paulo, e se jogou lá da ponte, né? Então, gente que não conseguia resolver isso. Então, tudo que eu tinha eram as minhas memórias, minhas lembranças. Era quase umas 3 horas da manhã, porque dava para ver o relógio da igreja de São Pedro, lá no centro do Liceu Coração de Jesus, ali no centro de São Paulo. E eu ali deitado, veio uma senhora com uma Bíblia. Eu acho que ela vinha de alguma vigília, né? Certamente não era batista, que as vigílias batistas duravam até meia-noite só. Devia ser pentecona. E aí vem 3 horas da manhã, mulher corajosa, devia morar na favela ali do Moinho, né, na comunidade. E essa senhorinha veio subir na passarela do viaduto, né? Eu não oferecia mal para ninguém, né? Não tinha, não, naquele estado, e naquele lugar também ninguém podia fazer nada por causa dos traficantes ali da favela. E ela veio. Eu com o ouvido assim na passarela, no concreto, eu só ouvi os passos dela. E eu percebi que ela voltou. Aquela mulher, acho que ela ficou tão compadecida no meu estado final, terminal, né, daquela situação, vomitando sangue, no meio de urina, aquela situação horrível de um fim de vida assim trágico, para não lembrar, né, para não ser lembrado. Ela voltou e parou na minha frente. E ela falou assim: moço, moço, moço. E eu só abri o cantinho do olho assim para enxergá-la, eu estava muito fraco, né? E aquela mulher parou e começou a conversar comigo. E ela falou várias coisas, mas eu me lembro de uma coisa muito interessante que ela falou. Ela disse: olha, deixa eu dizer para o senhor uma coisa. Deus é bom, eu conheço Deus, ela falou. E um Deus bom não ia manter a vida de uma pessoa como a sua. Ele ia tirar a sua vida para te dar um descanso, moço. E eu ouvindo aquilo, eu estava mais ou menos entendendo o que ela estava falando. Porque até eu, se fosse Deus, eu tinha que tirar meu fôlego, porque aquilo não era vida, era só sofrimento. Ela disse: Deus podia tirar o seu fôlego, te dar um descanso. Mas se Ele está soprando ainda oxigênio nesse seu pulmão, moço, nesse estado que você está vivendo, é porque tem jeito. Porque Deus é bom, ela disse. Aí ela disse assim: pede para Ele, porque Ele é fiel. Quando você se conecta com Ele, Ele publica a fidelidade dEle. De alguma forma, você não fica sozinho, ela falou. Você não fica sem resposta. Ainda que você morra aqui, mas você vai morrer com uma resposta dEle. Você vai morrer, Ele morre com você, Ele te acompanha. Ele passa junto com você, moço. Foi embora. Quando aquela mulher foi embora, aquilo, sabe quando está tudo escuro e alguém abre, só um pouquinho assim, aquela luzinha entra. Eu costumo dizer para as pessoas que tem, pessoas que você ama, que estão perdidas por aí, eu digo: olha, em algum momento, continue orando, porque essas janelinhas abrem, sabe? O cara está lá não sei aonde, às vezes é alguém que você nem passa por você já falou tudo que tinha que falar, mas é alguém lá na balada, lá não sei aonde, entendeu? Aquilo abre. Aquela luzinha entrou e eu disse: caramba, eu passei minha vida inteira lutando contra as drogas, perdi todas as batalhas, e se essa for minha última batalha, eu quero ganhar. Então a única perspectiva que eu tinha naquele momento, se eu fosse falar com Deus, se eu fosse pedir para alguém, se eu fosse desejar alguma coisa, era vencer o crack, vencer as drogas, morrer com um pouco mais de dignidade. Essa era a única expectativa que eu tinha. Mas nenhuma. Não tinha, tudo era sombra do que um dia tinha acontecido, né? Eu sabia que era impossível a minha volta. Eu não fui para as ruas para voltar com alguma expectativa. E daí, para concluir, eu olhei para o céu, aquele céu de chumbo de São Paulo, que você não vê nada, de madrugada, e disse: Deus, me ajuda, me ajuda. E publiquei isso para Deus: eu quero morrer com dignidade, eu queria vencer as drogas, vencer o crack, eu queria ter uma chance para, pelo menos assim, para na minha lápide estar escrito, um filho poder ler: aqui jaz alguém que venceu sua última batalha contra o crack.
E foi o que eu pedi para Deus. E foi o que eu pedi. Mas a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode pensar, ou imaginar, pedir. Por isso que eu falo às pessoas, não fique desesperado, não. Relaxa, quando você for falar com Deus, não lembrar de nada, vê o que está mais próximo, vê aquilo que é mais iminente para você, porque Ele faz mais, Ele é generoso. Então, eu pedi aquilo para Deus e esqueci nas 2 semanas que sucederam aquilo. Nessas 2 semanas, foi o tempo de sair dali, levantar de manhã, escorando nas paredes, buscar um lugar que eu pudesse me jogar. Encontrei um gramado numa rotatória, na Marquês de São Vicente, em São Paulo, que é uma avenida conhecida, que dava acesso para o Shopping Bourbon. Quem conhece São Paulo aqui, onde tem o campo do Palmeiras, o Allianz Parque. Eu não gosto nem de pronunciar esse nome Palmeiras, porque dá azar, mas eu tenho que falar, porque eu sou corintiano. E aí eu me joguei naquele gramado, fiquei ali, cumprindo a seguinte agenda, jogado ali, quando dava próximo de 6 da tarde, assim, começava o fluxo de carro, para todo lado, aquela coisa louca de São Paulo, eu levantava com muita dificuldade e ficava só em pé, para as pessoas me verem, eu não precisava falar nada. Se eu ficasse em pé, aí jogava pão, jogava isso, jogava aquilo, jogava lanche, jogava pedaço de pizza, jogava, todo mundo passava. O paulistano é assim, não para nada não, mas ele te atende de alguma forma, ele joga por cima do muro, ou pela janela do carro, mas ele participa ali da sua agenda, né? Esse negócio de conversar, não tem muito tempo para isso não. E ali eu pegava aquelas comidas ali, que alguém parava, me entregava e tal, voltava, sentava, comia, chorava, deitava de novo. Numa dessas idas minhas, até o farol, o semáforo, isso minha filha me contou depois, foi quem me achou, minha filha do meio, né? Essa que vocês viram participando do projeto. Ela disse que alguém me viu lá no outro semáforo, que era uma rotatória, e ficou ali tendo um insight, tentando identificar aquela cena maluca daquele, né, aquele cadáver ambulante ali em pé, naquela cena de mendicância, e ele lembrou da história da minha filha, porque ele conhecia minha filha, sabia da história do pai e tinha me conhecido antes de eu ir para as ruas. Ele não tinha intimidade comigo, era um senhor que conhecia a história. Agora, São Paulo, irmãos, a grande São Paulo, são 23 milhões de pessoas, só as cidades são 15 milhões de pessoas, e eu passei ali quase 8 anos, era um palheiro humano aquilo, e a gente é uma agulha no meio daquele palheiro. Aí começou um projeto. Eu costumo dizer para as pessoas, às vezes as pessoas chegavam para mim, pastor, eu não aguento mais, papai, não sei o quê. Eu digo, você está orando por isso? Você falou com Deus sobre isso? Então, olha, presta atenção, cuidado para você não atrapalhar, porque às vezes Deus já colocou em prática um plano de resgate, mas que não é visível ainda, que algumas coisas, algumas peças estão se encaixando até formar esse mosaico, e você poder ver de verdade a manifestação da libertação de Deus. E aí já era o plano de Deus. Essa pessoa teve um insight, falou, será? Pelo sim, pelo não, passou uma mensagem para minha filha do meio, a Laile, que é derivado de Laila, minha esposa. Olha, vi alguém parecido e tal, talvez, irmãos, eu estava irreconhecível fisionomicamente. Você tinha que conversar comigo, está muito próximo, por causa de toda a minha aparência. Falou, passou as coordenadas para ela. Aquilo foi um alvoroço, que a minha filha, essa foi a caçula, não entendia nada, era muito pequenininha, o outro mais velho foi muito afetado, não queria nem saber da história mais, e essa minha filha no coração nutria a vontade de me encontrar, de saber o que aconteceu. Ela falou, pai, eu queria saber onde você tinha sido enterrado, levar uma flor lá, para eu passar o meu luto, para encerrar a história, porque a nossa história não encerrou, né? Quando chegou esse recado para ela, e ela já estava noiva, ela com o noivo, então ela loucamente começou na região a fazer uma busca, e numa tardezinha, dessa que eu levantei para ir lá, próximo dos carros assim, quase 7 horas da noite, eu me lembro que eu ouvi uma freada brusca de um carro, freou aquele carro brusco, eu pensei que ia alguma batida, alguma coisa e tal, escutei uma batida de porta, pá, parece um filme, né? Aí eu virei assim para olhar, e vi aquela garota, né, aquele cabelão, os olhos arregalados.
E ela na porta, ela gritava, pai, ela gritava, pai, pai. Isso era um negócio hollywoodiano a coisa. A cena, aqueles carros, aquele fluxo, a vida acontecendo ali para lá e para cá. E aquela cena parada, escrita pelo dedo de Deus, sabe? Aquele roteiro divino. E ela gritava, pai, pai. E ela veio correndo. A ficha foi caindo, foi caindo, foi caindo. Aquela voz meio rouca, meio musicalizada que ela sempre teve. E eu não conseguia perceber nada, eu resolver aquilo que estava acontecendo. Eu só ficava paralisado ouvindo. E ela correu e me deu um abraço. Irmãos, eu não tinha coragem de chegar num bar, numa lanchonete, numa padaria e pedir um salgado. Porque eu sabia que eu estava fedendo e muito. 5 meses sem tomar um banho nas ruas, jogado em lixos e dormindo em lixos, em calçada. Eu conheci um companheiro nas ruas lá, que a gente às vezes andava junto, dormia junto nos lixos assim. Um dia, nós dormimos em cima de um saco, estava tão frio aquela madrugada em São Paulo, a gente estava assim para ter hipotermia. Eu falei com ele, moleque, era o apelido dele, a mulher falou, moleque, vamos para a padaria, que lá na padaria, o lixo que eles colocam é de resto de comida, é quente. A gente deita em cima dos sacos do resto de comida, e aquilo está fermentando, né? E a gente dorme mais quentinho. A gente apagou ali. Os lixeiros passavam, então tinha vermes, tinha baratos. Os lixeiros passaram, e a gente estava apagado, tiraram a gente, levaram o lixo. Aí de manhã, quando eu acordei, que eu olhei a gente na calçada, aí o moleque falou, cadê o lixo? Eu falei, moleque, a gente está ruim, viu? Mas por quê? Levaram o lixo e deixaram a gente. A minha filha correu, me abraçou e ela ficava falando assim no meu ouvido, pai, vamos para casa, pai, vamos para casa. Eu disse sempre para ela, essas 2 palavrinhas foram mágicas. Humanamente falando, foi um resgate social para mim, familiar. Porque eu não tinha mais a noção da função dessas palavras. Pai era um papel que eu não existia, mas ninguém mais me chamava de pai, né? Então, quando ela dizia pai, pai, aquilo foi resgatando dentro de mim essa questão de papel. E casa, eu não tinha mais referência disso, né? Não tinha mais, ela vivia solto. Vamos para casa. Aquele foi o primeiro abraço, beijo, cheiro, cor, textura que eu ganhei de Deus. Foi através da minha filha. Começou uma longa jornada a partir dali, fui para um hospital, para me estabilizar clinicamente, fiquei internado. Depois de sair do hospital, eu precisava me resolver. Onde eu vou encontrar força para vencer isso, o crack? Porque ia começar tudo novamente, eu já tinha ido embora por conta disso. E ela disse, pai, nós reservamos uma clínica lá em Campinas para você, é um lugar muito confortável, lá tem piscina, você vai para lá. Isso passou na minha cabeça, os lugares que eu fui, sabe, que não tinha dado certo e tal. Eu disse para ela, olha, faz o seguinte, aí lá ela chegou também, né? Eu não sabia de nada da vida deles e tal. O pastor da PIB de São Paulo ficou sabendo que aquele rapaz tinha sido resgatado pela filha, porque eu pedi para ligarem para lá, liga para lá, para aquela igreja, fala que eu estou aqui e tal. Eles falaram que a igreja tinha um projeto missionário dentro da Cracolândia, e eu vi aquelas portas abertas, escrito Primeira Igreja Batista de São Paulo, Junta de Missões Nacionais, depois se tornou Cristolândia, mas era um projeto missionário da igreja. Cristolândia hoje é um projeto de acolhimento no Brasil inteiro. São 45 comunidades terapêuticas da Convenção Batista Brasileira. Nesse momento que a gente está falando aqui, deve ter uns 3 a 4 mil internos no Brasil inteiro. Só morador de rua, usuário de crack. E aí os meninos iam lá para tomar banho, para comer e tal. Aí eu falei assim, me leva para lá. Aí eles me levaram. Quando chegou lá, o projeto é dentro da Alameda, os meninos sentados na rua, assim, na porta, tudo fumando crack, a porta do projeto aberta, né? Quando eu cheguei lá com a minha filha, com a minha esposa, ela disse, aqui ele não vai ficar, isso aqui não vai dar certo. E eu também pensei, né, puxa, dentro da Cracolândia, os meninos fumando crack na porta, eu vou ficar internado aqui. Quando eu pisei no chão do projeto, eu escutei. Meu apelido era Cabeludo nas ruas. Cabeludo, 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 cabeludo. Aí os meus parceiros, tudo ali da Cracolândia, eu falei, pode ir embora que eu estou em casa aqui. Pode ir que aqui eu estou em casa. Eu me lembro de quando aquelas portas fecharam, e a silhueta da Laila e da minha filha sumindo assim no horizonte.
era eu e Deus. Ali eu fiquei quase um ano. Em 2 meses, 60 dias, eu ouvi essa palavra, que a fidelidade de Deus era grande. E o missionário explicou, de uma outra forma, do que eu vou explicar aqui agora, por que a fidelidade dele era grande. Naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. Irmãos, eu vivi buscando algo mais forte que o crack, mais forte que aquilo, mais forte que aquilo. O evangelho explodiu naquela noite no meu peito, na minha vida, de tal forma que aquilo estilhaçou para todo canto. Aquela luz foi entrando em cada bunker, trincheira de demônios no meu interior, mente, alma, emoções, jogando luz. Hoje eu entendo que esses espíritos, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, é um tipo de luz que eles não resistem, é um tipo de luz que publica, que mostra, que tira do esconderijo, que tira por detrás do muro, por detrás do bunker, que arranca daquilo ali o que tem, e mostra, digo, não tem como ficar mais aí. Já foi descoberto. Está tudo claro agora na vida desse cara. Não tem como ficar. Eu fui liberto naquela madrugada em que eu entreguei minha vida para Jesus, ao longo de 16 anos. Nunca mais na minha vida eu tive vontade de usar drogas naquela vida. O Senhor me libertou pelo seu poder. Aplauda Jesus. E aí vem o que eu disse para vocês. E Deus foi fazendo a obra, e lá ela retornou, foi se aproximando, e nós nos casamos novamente, um testemunho para aquela igreja, para as pessoas. E eu então ser ordenado pastor naquela igreja, foi um dia, sabe, irmãos, da calçada para o púlpito, é um caminho que qualquer um pode fazer andando, mas para que eu pudesse fazer aquilo, foi necessário que o Filho de Deus se doasse lá na cruz, morresse naquele lixão do Gólgota, para que eu saísse da calçada. Esses milagres da restauração dos filhos, do projeto, de ganhar almas nas escolas, de trazer um sentido para a vida. E aí às vezes eu estou em casa, é algo tão poderoso, eu estou em casa, eu escuto a Laila no celular dela, plup, 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 plup. Que foi, amor? É um convite. Amor, convite, para quê? Falar para a família, falar para os casais, falar não sei para onde, falar não sei para onde. E eu me lembro daquela noite, dela sozinha dentro de casa, ninguém mais queria falar com a gente, nem com ela, ninguém mais queria descer aquele vale seco, que eram as nossas vidas. Para quê? Para ouvir miséria? Para ouvir problema, catástrofe? A solidão que lá ela viveu, e como Deus honrou a vida dela. A palavra de Deus diz que Ele é fiel, e é muito interessante que eu mexi com reciclagem, essas balanças de você, balança doméstica, de você pesar, ela é feita de aço ferroso. É um material que muda, sofre variações de peso, sofre variações de forma, enferruja com a umidade, com a chuva, com o calor, o tempo, as variações climáticas, tudo influencia na mudança desse material da balança, porque ele é ferro. Ele é aço ferroso, ele sofre esse efeito da corrosão, então ele muda de peso, de forma. Você larga um carro na praia que é feito de ferro, de aço ferroso, 30 anos para você ver, quando voltar lá, está só a ferrugem, não tem mais nem a mesma forma do que era um carro. Mas dentro desse equipamento da balança, tem uma peça chamada fiel, que a gente dá o nome a ela de fiel. A gente não usa esse termo fiel da balança, tem uma peça chamada fiel. Essa peça é que garante que o que está em cima da balança é o que está no visor, e o que está no visor é o que está em cima da balança. Nada mais, nada menos. Por isso que ela é fiel, ela é justa, ela é precisa. Mas por que ainda que o material e a balança sofram essas variações, por que esse material, essa pecinha que parece um T, por que ela não sofre essas variações? Por que ela é chamada de fiel? Porque ela não sofre as variações. E por que ela não sofre? Porque ela é feita de um material diferente. Ela é feita de metal fino. Ela é feita de metal, por exemplo, cobre é um metal, alumínio, não sofre isso, essas variações. Então, nada muda essa pecinha. Você pode deixar balançar na água, no sol, na chuva, na umidade, onde for. A balança se acaba, mas essa pecinha continua lá. Ela é feita de metal. Chaves são feitas de metais, cadeados são feitos de metais,
Fechaduras são feitas, porque não pode enferrujar, senão não abre mais, senão emperra. E aí, Jeremias, depois de uma experiência, ele usa esse termo para Deus, ele é fiel. Então, o que é ser fiel? Fiel é o que não muda. Fiel é uma pessoa que, o que ele diz que é, ele é, o que ele diz que faz, ele faz. E absolutamente nada muda essa pessoa. Então, Jeremias descobriu que Deus é fiel, que Deus não muda, que nada muda a Deus, que o tempo não muda, que as leis não mudam, os reinos não mudam, que a idade não muda, que o Congresso não muda, que a política não muda, que nenhum poder de reino nenhum muda. Pode mudar absolutamente tudo, pode os anos passarem, pode você estar morando no fundo de uma casa de favor, não ter número na sua casa, o carteiro não achar seu endereço, pode o tempo ter passado, mas Deus não muda, porque Deus é feito de um material diferente de mim e de você. O material do qual Deus é feito não sofre variações, não sofre corrosão. Aí eu comecei a ler promessas de Deus. Ainda que teu pai e a tua mãe te abandonem, se esqueçam de você como um bebezinho, ainda que uma mãe se esqueça de um bebê, de dar leite para ele, eu, porém, não me esquecerei de vocês. Eu gravei de forma figurada, eu gravei o seu nome na palma da minha mão, para não me esquecer de você, da sua oração, da sua dor, do seu clamor, do investimento de tempo, de suor, dos desejos do seu coração publicados a Ele. Então, quando Jeremias diz, Ele é fiel, Ele não se esquece da gente, Ele não se esquecerá de você. Vamos ficar em pé? Eu sei que tem pessoas com conexões que traz sofrimento aqui. Algumas conexões que você tem talvez esteja causando uma sensação de impotência, porque você não pode decidir pelo outro. E é ruim conviver com isso. Sei que às vezes você nem fez nada, como Laila, nunca usou, não fez nada, mas entrava e saía dos lugares com a vergonha do que o marido tinha feito. Vergonha na família, vergonha das pessoas. Talvez algumas pessoas aqui com conexões diretas. Você sabe o que tem que fazer, mas não tem força para fazer. Sabe? E Deus sabe o quanto você o ama, você não tem força. Eu lutei tanto para vencer isso, eu não consegui, eu simplesmente não consegui, até descobrir que Ele é a minha força, que eu preciso interiorizar isso de tal forma, que essa força vai brotar, para eu não precisar mais cometer o mesmo pecado, o mesmo erro. E eu quero orar por essas famílias, por essas pessoas que estão transitando nesse terreno, da disposição de ver alguém feliz, ver o bem da pessoa que está sofrendo do seu lado, de ver um resgate, de se agarrar e confiar nas promessas de Deus, entender que Ele é feito de um material que não existe nessa terra. O político muda, as pessoas mudam, teu sócio muda, alguém te promete uma coisa, perde o emprego, não pode cumprir, mas Deus cumpre as suas promessas. Laila passou anos orando por mim. Deus, salva o Arlen, onde ele estiver, trata. E Deus deu uma resposta para ela. Eu podia ter vindo num caixão? Podia. Mas Deus ia fechar a história da minha família. Aprove a Ele superabundar graça e bondade. Agora você vai sair do seu lugar. Eu quero fazer um clamor com você. Eu quero cumprir uma promessa que eu fiz para Deus. Eu disse, Deus, eu não vou sair por aí contando minha história para impressionar, para emocionar um pouquinho as pessoas. Vou embora para minha casa e depois elas voltam para suas casas, abrem a porta, vão conviver com o mesmo problema a vida inteira. Não é muito certo eu comer, me alegrar com a minha família, tendo meu irmão vivendo essa circunstância. Então eu vou publicar o que aconteceu comigo, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. E aqueles que creem nessa palavra, nós vamos clamar juntos. E eu serei aquela mulher, aquela missionária
que ela foi na minha vida, naquela madrugada, na minha passarela, eu serei na passarela das famílias, das mães, dos pais, dos filhos, para proclamar para elas: tem jeito. Você está respirando? Tem jeito. Pede para Deus. Sai do seu lugar, ainda dá tempo de você vir aqui. Nós vamos orar. Você vai apresentar essa pessoa, sua vida, seu coração. Se você não teve essa atitude de dizer: Jesus, eu quero me sentir pertencido a Ti. Sou fraco para essas coisas que eu estou tentando vencer. Então nessa manhã eu me entrego a Ti, entrego a minha vida, porque eu quero ter essa sensação de pertencimento. Eu quero experimentar essa força do Evangelho, que é mais forte do que qualquer coisa que possa me aprisionar. Sai do seu lugar também, vem aqui para frente, faz isso, faz isso. Pai, em nome de Jesus, em nome daquele que não se esquece de nenhuma das suas promessas, em nome daquele que venceu a morte, ó Deus, que levou tanta coisa boa para a casa de Zaqueu, ó Senhor, que andou no mais profundo dos sentimentos de mulheres excluídas, de gente abandonada, que sentiu o cheiro do lixo e da rua suja quando foi crucificado, no lixão da cidade, nas encruzilhadas, naquele lugar cosmopolita horrível, Pai, porque o Senhor sabe que ali é que estão os sentimentos de dor, de sofrimento, de desejo de mudança, Senhor, de expectativa de dias melhores, de vida melhor. E nós nessa manhã proclamamos que o Teu poder, que a Tua presença, que o Teu Evangelho é o primeiro passo, é o que dá o start, é o gatilho que dispara, Senhor, essa caminhada rumo à vitória, ó Deus. É o Teu poder, Senhor, que quebra as cadeias, que liberta aquele que está preso às drogas, ao sofrimento, à vergonha, Senhor, que faz publicar a Tua palavra, crendo que ela se cumprirá, porque Tu és Deus fiel, e a Tua fidelidade é grande, Senhor. Ó Deus, faz-nos experimentar. E nessa manhã, eu oro para que os lares, a vida dos Teus filhos, pessoas conectadas a ela, Senhor, sejam lembradas agora em oração, sejam lembradas agora, Senhor, na promessa do Senhor, ó Deus, na palavra profética de salvação, de transformação, libertação e cura no nome de Jesus. Ó Deus, que esse dia seja fixo na memória, guardado na memória do Senhor e dos Teus filhos. Ó Senhor, para que seja publicado um testemunho para os vizinhos, para a família. Não é o meu testemunho que vai edificar o amigo, a amiga, são testemunhos deles, Pai. Não é o Deus de Isaac, de Jacó, de Israel, não. É o Deus da Maria, do Cláudio, do João, do Manuel. É o Deus que hoje está vivo, que ainda faz milagres. É o Deus que se dobra diante das casas, das famílias, para abençoá-las. Muito obrigado pelo que fizestes por mim, pela minha casa, pelos que amo. Ó Deus, eu queria celebrar tanto isso, sabendo e ouvindo que pessoas, e as pessoas que estão aqui, encontraram caminhos contigo. Ó Deus, não só de solidariedade, de companhia, mas de poder para mudar, de testemunho de transformação. Essa é a minha oração. Abençoa Teu povo, a casa deles, a família deles, e onde for preciso, Senhor, salvação e libertação, transformação, que haja pelo poder da Tua palavra em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus nessa manhã? Eu queria convidá-los para a noite. Eu talvez conte algumas outras coisas. Eu vou me lembrando às vezes de coisas, vou editando outras partes do testemunho, e que você à noite trouxesse outras pessoas também, se elas não forem tocadas espiritualmente, elas vão pelo menos escutar uma história com um final feliz, vai fazer muito bem para elas, eu tenho certeza disso. Mas o Senhor estará aqui para operar e fazer a obra dele. Então até à noite eu trouxe alguns livros, são os livros que eu apresentei para vocês, está ali fora. Nós vivemos dos nossos livros. Eu tenho o maior prazer de dedicá-los a vocês. Um abraço e até a noite.
Eu quero pedir 5 minutos mais para você, 5 minutos, por gentileza. Nós pudemos experimentar da fidelidade de Deus aqui nessa manhã. E talvez a fidelidade de Deus tenha trazido você até aqui. E a porta no seu coração está, parece que com alguém batendo nela, ou alguma coisa dando a você um desejo de pertencer ao Senhor como nunca antes. Talvez esse testemunho, talvez a presença de Deus nesse lugar, talvez no momento da adoração, do testemunho, você foi tocado e você está aqui porque o Senhor, na sua fidelidade, tem uma agenda com você aqui nessa manhã. A palavra de Deus nos diz que se nós confessarmos o nome dEle perante os homens, Ele confessará o nosso nome perante o Pai. A palavra diz que se nós o aceitamos de todo o nosso coração e cremos de que Ele é o Salvador, de que Jesus é o Senhor das nossas vidas, nós seremos salvos. Há um caminho, há uma verdade e há uma vida, e isso é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e Ele precisa ser convidado no seu coração para que Ele entre e faça morada na tua vida, para que essa história de resgate, muitas vezes daquilo que os olhos não veem, possa se dar na sua vida. Então eu não posso me despedir de você nessa manhã sem dar a você a oportunidade de aceitar a Jesus como teu Senhor e Salvador. Talvez você já tenha ouvido falar de Jesus como teu Senhor e Salvador, mas você nunca foi tocado de uma forma intensa no seu coração, a ponto de dizer: Senhor, eu decido te aceitar como meu Senhor, como meu Salvador. E nessa manhã eu quero dar a você essa oportunidade. Eu quero conduzir você a uma oração simples, mas que tem poder de transformar a tua eternidade. Então, se você quer repetir uma oração comigo nessa manhã, eu quero convidar você a levantar a sua mão aí onde você está. Levante a sua mão onde você está para repetir essa oração comigo. Amém, amém, glória a Deus, amém, amém. Eu quero convidar você que levantou a tua mão a vir aqui à frente. Vem aqui à frente bem rápido para a gente fazer essa oração. Pode vir, vamos fazer essa oração. Nós já vamos nos despedir, mas amados, isso é algo muito intenso e muito verdadeiro. Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se abrires eu entrarei e prepararei no teu coração um banquete. E esse banquete é um banquete de verdade, é um banquete de vida, é um banquete de eternidade. Amém? Venham aqui mais para o meio, por gentileza. Venham todos aqui no meio, por favor. Ai, 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 ai. Posso roubar mais 2 minutos além dos 5 minutos? Sobe aqui comigo, Jeff. Esse aqui é o Jefferson. Há uns 4 meses e meio atrás, eu estava saindo do Bom Bocado de um café e ele estava lá, desfigurado, pedindo dinheiro para comprar mais uma garrafa de álcool. E aí naquela manhã eu tive um devocional onde o Senhor me incomodou dizendo: olha, eu preciso que você abra mão da tua agenda para que a minha agenda seja estabelecida. E naquela manhã, naquela saída, esse cara aqui e mais um outro que estava com ele também, o Gerson, né? Vamos continuar orando por ele, né? Ele pediu dinheiro para comprar a cerveja dele e aí eu acabei levando eles para comer uma coxinha, tomar uma Coca-Cola. E dali a gente conseguiu uma vaga no Serene. E ele está há 4 meses e meio em processo no Serene. Deus é bom, né? Deus é bom. E agora ele trouxe mais 2 aqui que estão querendo aceitar Jesus. E vamos orar por esse povo maravilhoso, amém? Deus tem um plano na vida de vocês. Ele não deixou vocês no acaso. Ele não deixou vocês à mercê da vida e das dificuldades, mas o amor dele é tão real e tão genuíno na vida de vocês, que o que ele tem para vocês, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Assim como para vocês também, o Senhor tem grandes coisas na nossa vida. Os planos dele são inigualáveis, são inimagináveis. Então eu quero convidar vocês a fazerem uma oração.
simples e poderosa, entregando a vida de vocês para o Senhor. Amém? Venham mais para cá, queridos, venham mais para cá. Quero convidar vocês a fechar os olhos de vocês, então, e repetirem assim comigo nessa manhã. Diga: Senhor Jesus, nessa manhã, eu te reconheço como o Senhor e Salvador da minha vida, do meu coração. E eu te peço, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoe os meus caminhos tortuosos, mas conduza-me aos pastos verdejantes. Conduza-me nos lugares de vida em que o Senhor tem. Eu te peço, Senhor Jesus, pela tua vida no meu coração. Eu o reconheço como meu dono e meu Senhor. E aceito a morada do Espírito Santo no meu coração. Em nome de Jesus. Faz nova todas as coisas. Diga: faz nova todas as coisas. Que os meus pensamentos sejam os teus pensamentos. E que o meu coração seja cheio da tua presença. Em nome de Jesus. Vamos orar por eles. Pai amado, Pai querido, nós oramos para que o teu favor, para que a tua vida, para que a tua graça, para que o agir do teu Espírito encontre morada e faça, Senhor Deus, dos teus filhos uma nova versão deles mesmos, Senhor Deus. Senhor, um entendimento de novidade de vida que possa tocá-los nesse momento e tirar deles mesmos, Pai, vivendo, Senhor Deus, e entendendo num novo tempo, num novo lugar, Pai, para que eles possam ser cheios do teu amor, cheios da tua graça, cheios da tua misericórdia, cheios da tua porção, Senhor Deus. Oramos em nome de Jesus por uma porção de vida sobre eles. Oramos em nome de Jesus por uma porção da tua presença manifesta no coração e no pensamento deles. Que eles, Senhor, possam experimentar de algo novo, Senhor, de algo de eternidade em eternidade. E que, Senhor, no meio desse corpo, Senhor, de irmãos em Cristo Jesus, eles possam também conhecer a Ti, pelo amor, pela graça e pela extensão, que são os Teus braços, e as Tuas pernas, e os Teus olhos através de cada um de nós. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Amém. Pai amado, Pai querido, te rendemos todo louvor, toda honra, toda glória. Tu és este Deus fiel e a tua fidelidade, Senhor Deus, dura de geração em geração. Somos, Deus, a manifestação da tua fidelidade. Leva-nos, Deus, em segurança, abençoando a nossa entrada, a nossa saída. Sê conosco, guardando-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Pedimos para que o Senhor abençoe também o pastor Arlan Mafra, Senhor Deus, neste trabalho, neste projeto dele, e que o Senhor some a ele, Senhor, mantenedores, pessoas que possam, em nome de Jesus, abençoá-lo nessa obra. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe. Se você foi tocado, conhece alguém, traga alguém à noite, tenho certeza que vai ser uma bênção. Nós estaremos no Serene também das 2 às 3. Deus abençoe.